Bom, gente, essa aula é sobre ligações metálicas. Eu sou a professora Gabriela, da turma 1 do Alternativa. A definição de uma ligação metálica, ela está relacionada, né, ao estabelecimento das ligações entre átomos metálicos, né, de elementos metálicos da tabela periódica. Então, esse tipo de ligação, ele vai ocorrer apenas entre os metais de um único tipo, né, de elemento químico, que são os metais, e exclusivamente porque um metal ele não pode estabelecer ligação química com outro elemento metálico. Ou seja, então as ligações metálicas elas ocorrem entre metais e metais do mesmo elemento químico. Por exemplo, ligações metálicas de sódio com sódio, né? Esse seria um dos exemplos a ser dado. O que temos como características gerais dos metais, né? Os metais, eles são os elementos químicos que apresentam como principal característica física a capacidade de perda de elétrons, né? E, consequentemente, a formação de cátions metálicos, né? Íons positivos, e por essa razão eles podem realizar dois tipos de ligações químicas. Podem realizar ligações iônicas e ligações metálicas. Em relação ainda às características, a gente tem que os metais eles são sólidos em temperatura ambiente, aí temos a exceção do mercúrio, que ele é líquido, eles possuem um brilho, né, são brilhantes, apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição, apresentam em geral uma cor prateada, com exceção do ouro, que é dourado, e do cobre, que é avermelhado. Os metais puros, eles são formados por aglomerados de átomos, né, de um único elemento, que são denominados retículos cristalinos. Então, essa é uma das características mais importantes dos metais, referente às suas ligações, né. Uma ligação metálica, então, ela vai ser aquela em que os retículos cristalinos são formados a partir dessa ligação entre elementos químicos, né, do grupo metais, e eles formam esse aglomerado iônico composto por cátions e elétrons, né? Esses elétrons eles vão ficar ao redor desse cátion, formando assim uma nuvem de elétrons ou mar de elétrons, como é conhecido. Então, os elétrons presentes na camada de valência dos átomos do metal são deslocados, né, e saem da camada de valência, fazendo com que o átomo se torne um cátion, deficiente em elétrons, ou seja, um íon positivo, como tem demonstrado aqui nesse desenho. Após serem deslocados, então, os elétrons, eles provenientes dos átomos do metal passam a rodear os cátions, né, cátions metálicos, e formam esse mar de elétrons, como é expresso aqui. Cada um dos elétrons presentes nesse mar de elétrons, ele vai possuir uma capacidade de se mover por meio desse retículo cristalino, então eles vão fazer esse movimento ao redor desses cátions metálicos. Durante esse movimento, eles apresentam, né, uma movimentação que vai expressar justamente esse modelo de mar de elétrons, né, porque ali eles estão livres, se movimentando, então forma-se quase que uma nuvem ao redor dos cátions, como é possível ver nessas figuras, né. Então, sobre as ligações metálicas, esses seriam os pontos principais dela, referentes a esse tema, destacando, né, como modelo principal para a gente caracterizar uma ligação metálica justamente esse mar de elétrons, né, que é essa possibilidade dos elétrons se movimentarem ao redor de cátions, né, cátions metálicos que fazem essa ligação.